Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre previdência privada. É um tema que muita gente pergunta nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, se vale a pena ter previdência privada, o que é a previdência privada, como é que ela funciona. Então a gente resolveu fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas, esclarecer um pouquinho a situação da previdência privada atualmente, né? Bom, em primeiro lugar, o que a gente vê é que a previdência privada ela traz disciplina. Então é comum, né, a criança quando nasce, o pai vai lá e abre no banco uma previdência privada para fazer a faculdade e aí começa mensalmente a depositar um pouquinho de dinheiro para aquela criança, né? Então, uma grande vantagem da previdência privada é essa questão da disciplina. Então a gente acaba nem vendo o dinheiro, né? O dinheiro entra na conta, mensalmente ele já sai da conta e já vai para uma previdência privada. Então essa questão da disciplina eu acho que é bastante importante quando a gente fala em aplicações a longo prazo, né? Você ter constância na aplicação é muito importante. E a previdência privada traz isso, né? A outra vantagem que a gente vê é se você trabalha numa empresa que tem uma previdência privada própria e que deposita um pouco do valor. Então existem empresas, por exemplo, que você paga 50% e a empresa paga outros 50%. Então não é só o teu dinheiro que está entrando nessa previdência, é o dinheiro também dessa empresa. Então nessa situação também vale muito a pena. Como um investimento, existem muitas outras coisas melhores que a previdência privada. Então, o que eu vejo é se a pessoa ela tem uma disciplina e uma vontade de aprender a investir, a previdência privada passa a não ser o melhor produto, mas ainda assim ela tem algumas vantagens. Bom, vamos falar um pouquinho sobre previdência então. A gente tem dois tipos de previdência no Brasil, o VGBL e o PGBL. A vantagem do VGBL é para quem faz a declaração de imposto de renda da forma completa. Então, isso acontece na maioria dos médicos. Então, para a maioria dos médicos, a gente acaba optando pela declaração de imposto de renda completa. E por que isso é uma vantagem? Porque aqui pode ser deduzido um valor na declaração anual de imposto de renda. Então, essa é uma das grandes vantagens da previdência privada. Você poder deduzir um pouquinho do valor na declaração anual de imposto de renda. Então existe até uma certa taxa, né, um certo percentual da tua renda, até onde você pode fazer essa dedução, mas é uma coisa bastante importante. Então, se você faz a declaração da forma completa, a melhor opção seria essa VGBL. E uma segunda questão, quando a gente vai contratar a previdência privada, é se você vai optar pela tabela regressiva ou progressiva de imposto de renda. Se você está fazendo uma previdência a longo prazo, e eu acredito que seja só essa a vantagem da previdência privada, a melhor situação seria a tabela regressiva de imposto de renda. O que é essa tabela regressiva? Se você vai tirar esse dinheiro com menos de 2 anos de aplicado, você vai pagar 35% de imposto. Mas se você vai ficar muito mais tempo, essa dedução pode ser até de 10% só. E isso é uma coisa bastante interessante, porque a grande maioria dos investimentos a gente acaba pagando no mínimo 15%. Então é uma grande vantagem aqui se você for optar pela previdência privada, então escolher o VGBL e com tabela regressiva. O que a gente precisa ficar de olho na contratação de uma previdência privada? As taxas. Então, existe a taxa de administração. A previdência privada não deixa de ser um fundo. Todo fundo cobra uma taxa de administração. Só que assim, essas taxas são muito variáveis, de banco para banco, existe uma grande variação dessas taxas. Então fica de olho, porque essa taxa é cobrada anualmente. Então, a longo prazo, isso vai fazer uma grande diferença se a tua taxa é 0,5% ou 5%. Então, fica bem de olho nisso, nessa taxa de administração. Existe uma outra taxa que chama-se taxa de carregamento. Essa taxa nem deveria existir e em alguns lugares até não existe. Mas a taxa de carregamento é uma taxa que você paga para o banco toda vez que você vai colocar um dinheiro. Então, se você coloca lá
R$ 100 por mês e a tua taxa de carregamento é 5%, você está colocando só 95, o banco está ficando com 5. Então, muitas corretoras, muitos bancos estão tirando essa taxa de carregamento, mas alguns ainda cobram. Então, fica de olho nessa questão dessa taxa de carregamento. Existem outras taxas, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é importante, se você já contratou e depois você começa a perceber que não, que você contratou era PGBL, a tabela progressiva, a taxa era muito alta, existe uma questão chamada portabilidade. A qualquer momento você pode transferir a tua previdência privada de uma instituição para outra sem nenhum custo. Então, não quer dizer que se você contratou lá e você não sabia, que você não possa fazer essa troca. Pode e deve, né? Então, fica de olho para fazer isso. Então, em resumo, vale a pena a previdência privada? Eu acho que, como uma pequena parte da tua carteira de investimento, talvez valha a pena para você aproveitar a questão fiscal. Talvez tenha algumas vantagens. A grande vantagem que eu vejo é você criar disciplina. Você criar uma disciplina para você fazer aportes regulares. E é isso que a longo prazo vai valer a pena, você fazer aportes regulares. Existem outras possibilidades de previdência privada, existem outras possibilidades de investimentos. Então, se você tem um pouquinho de curiosidade e deveria ter sobre investimento, então eu acho que valeria a pena você aprender um pouquinho e você entrar um pouquinho nessa onda de investimento. Você vai ver que você vai ter um valor, um ganho muito maior que na previdência privada. Então, a longo prazo, você vai encontrar produtos melhores que a previdência, tá? Mas, para quem quer fazer, essas seriam as dicas. Então, você ter um VGBL com uma tabela regressiva, tá bom?